Em suas Bíblias, eu queria fazer uma oração. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Nós estamos em uma série onde nós estamos meditando, aprendendo as parábolas de Jesus. Vão ser aí mais de 40 parábolas. Hoje nós vamos meditar nessa parábola, Mateus capítulo 9, versículo 14, a partir do 14. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Aí no teu lugar, fique à vontade, a casa é do Pai. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos, Senhor, entregar as nossas vidas a Ti, Pai. Porque neste momento é onde a Tua igreja se reúne para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, Senhor, é ela que nos leva até a Ti, que nos faz, Senhor, nós ficarmos cada vez mais sensíveis a Ti, sensíveis à Tua presença, porque Tu já reina neste lugar. Agora, Senhor, cabe a nós a nos rendermos a Ti. Então, o Espírito Santo do Deus vivo reina neste lugar. Prepara os nossos corações para a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. E glória a Deus. A partir do versículo 14, igreja, até o 17, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente o remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A parábola, podem se assentar, igreja, podem ficar à vontade. Vocês vão manter a Bíblia de vocês aberta. Nós vamos acompanhar para que a compreensão seja mais eficaz. Então, a gente vai meditar em cada versículo. A parábola é no versículo 16 e 17. Porque chegam os discípulos de João. Algumas traduções vai dizer que são os fariseus. Mas aqui está dizendo que são os discípulos de João. Mas essa pergunta é indagada por todos os religiosos da época. Então, eles fazem uma pergunta a Jesus e Jesus responde, contando uma parábola. Parece que quando a gente lê os versículos 14 e 15, quando Jesus vai falar que ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, parece que Jesus mudou de assunto. Mas a gente vai ver, por isso que a gente leu, a partir do versículo 14, a gente vai entender que isso aqui, na verdade, é uma continuação. No capítulo 14, quando os discípulos de João, ou os fariseus, eles chegam para Jesus e perguntam: Jesus, por que nós jejuamos, os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Por que eles fizeram essas perguntas? Porque na época,
Na época não, até hoje, os religiosos, muitas vezes, eles têm como seus atos de justiça 3 atitudes. A primeira é a caridade. Jesus, ele fala muito, de forma bem detalhada, lá no capítulo 6. Ele vai falar sobre esses atos de justiça. E antes de Jesus falar desses atos de justiça, Jesus, ele começa o capítulo 6, se você quiser acompanhar, Jesus, ele vai dizer assim: não executem a sua justiça, guardem, na verdade ele diz, guardem de executar a vossa justiça diante dos homens, com o intuito de tão somente serem vistos por eles. Olha aí o que Jesus está dizendo. Então, para os religiosos na época, os atos de justiça eram a caridade, a oração e o jejum. O homem que praticava esses 3 atos de justiça era um homem visto como reto, justo, um homem de Deus. Por isso que eles perguntam para Jesus, porque para eles que foram criados nessa cultura religiosa, quando Jesus vem, chama seus discípulos, e eles não vivem essa cultura religiosa, para eles é um confronto. Então, por isso que eles perguntam: Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? O jejum dentro da antiga aliança, de forma específica, ele era muito ligado ao luto, à espera e às necessidades. Só que o que acontece? Jesus, quando ele responde, ele traz um novo sentido agora para o jejum. O que o jejum antes era somente para um luto, uma necessidade, um pedido ou um desespero, agora Jesus está mostrando outro lado do jejum. É o que ele veio fazer. Quando Jesus vem e ele diz assim, que ele não veio anular a lei, em nenhum momento ele veio dizer, o jejum não é mais para fazer, olha, não é mais para vocês viverem dessa forma, não. Em nenhum momento Jesus diz isso. Jesus, ele diz, eu não vim anular a lei. De forma resumida, Jesus, ele veio agora. Vocês receberam a lei do meu Pai escrita, e vocês receberam ela da forma que vocês quiseram. Porque para nós é mais fácil a gente fazer algo para Deus do que ser. Não é mais fácil a gente vir para o culto, a gente fazer as coisas direitinho, participar, servir ao Senhor fazendo do que sendo. Não é mais fácil? Então, quando Jesus diz que não veio anular a lei, ele veio para agora trazer o coração do Pai quando ele escreveu cada pedaço da lei. E o mais lindo, ele veio colocar essa lei dentro de nós. Agora a gente tem um Espírito Santo que não mais deixa a gente só fazer. Não deixa mais a gente jejuar com o propósito certo e correto mediante a palavra de Deus. Agora nós temos um que mora dentro de nós e que vai nos constranger a não mais fazer as coisas de qualquer jeito para o Senhor. Agora, antes de fazermos, nós vamos ser. Você crê? Você imagina, quando o Senhor nos chamou antes de nós fazermos muitas coisas para Ele, Ele nos fez filhos. Ele nos chamou, Ele fez a gente confessar o seu nome, ser batizados, nos fez ser filhos antes da gente pregar, antes da gente ler a Bíblia toda, antes da gente fazer um monte de coisa. Ele nos deu a honra de sermos filhos de Deus. Glória a Deus. Aí Jesus responde para eles: como podem os convidados do noivo ficar de luto? Porque o jejum era com esse intuito. Era um desespero de alma. Era alguém que tinha perdido alguém, perdido algo, ou estava desesperado. Aí Jesus fala: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Porém, virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. O que Jesus está falando?
Ele traz agora aquela explicação para um casamento. E o casamento lembra de quê, igreja? Quem é o noivo é Cristo. Quem é a noiva? A igreja. Jesus, ele traz agora essa explicação para um casamento. Ele diz assim, olha, num casamento, numa festa, ninguém fica ali sem comer. Fica, Samuel? Quem é que vai ficar numa festa? Não, vou comer não, estou em jejum. Jamais. O Regis vai ficar em jejum. Aí Jesus, ele traz essa realidade para um casamento. Porque ele aplicou para o noivo é Cristo. E a noiva é Cristo. É a igreja. E aí ele diz assim, ó. Porém, nesse momento aqui, o noivo está presente. Quem é o noivo? É Cristo. E Cristo, ele estava ali no meio deles. Numa festa onde o noivo está presente. Qual o propósito daqueles discípulos? A noiva jejuar. É como se ele estivesse dizendo assim, eu estou aqui. É momento de vocês desfrutarem de mim. É momento de vocês gozarem da minha presença. É momento de vocês estarem aprendendo de mim. É momento de vocês me ouvirem. É momento de vocês me contemplarem. Porém, haverá dias. O que Jesus estava falando? Era quando ele subisse aos céus. É quando ele voltasse para o Pai. Ele estava dizendo, olha, vai vir dias que eu não vou mais estar presente fisicamente, porque a gente sabe que ele voltou para o Pai, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo conosco. Amém? Quem está entendendo até aqui? Ele deixou o Consolador conosco. O Espírito do Deus vivo, ele diz que eis que estou convosco todos os dias, por causa do Espírito que ele deixaria conosco. Mas ele está dizendo, naqueles dias, vocês vão jejuar, vocês vão orar, vocês agora não vão buscar por coisas terrenas, agora vocês vão jejuar para me contemplar, com saudade de mim de quando eu estive com vocês. Aí lá no versículo, quando ele diz, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado. Versículo 15, igreja. Acompanhem aí na Bíblia de vocês. Então jejuarão. O noivo estava presente. Era tempo de comunhão. Não de ausência. Era tempo de comunhão. O jejum, a partir daqui, Jesus não estava cancelando. Ele agora estava trazendo um novo sentido para o jejum. Glória a Deus. Cristo, ele não estaria mais presente conosco fisicamente, mas espiritualmente ele estaria presente. Agora Cristo está trazendo para o jejum, na nova aliança, um novo sentido. O que agora ele está trazendo? Um novo ajuste, um novo foco. O jejum não mais teria aqueles propósitos que tinha antes nos meios dos religiosos. E até hoje tem. Pelo menos eu, quando eu comecei na fé, eu já fiz muito jejum com intenções erradas. Eu já orei muito com intenções erradas. Eu já chorei muito na carne, pensando que era o Espírito. Muitas coisas eu fazia e eu dizia que era para o Senhor e no fundo era pela carne. Aí o Senhor chega um momento que ele diz assim, ei filha, eu não quero os teus serviços. Eu não quero o que tu podes fazer com as tuas mãos, sem antes o que tu pode ser para mim no teu coração. E o Senhor tem ensinado isso nos últimos dias para a igreja.
Ele não quer o nosso serviço, Ele não quer o que nossas mãos podem fazer, sem antes Ele ter o nosso coração. É algo muito falado, o pastor sempre fala que os dízimos, as ofertas, o serviço, é tudo um pretexto. Sabe, seu Gilmar? Ele vai ofertar, vai dizimar, vamos evangelizar. O Senhor, Ele usa tudo isso aqui como pretexto, só para chamar a gente, só para manter a gente perto. Aí a gente chega fazendo as coisas achando o bichão. Só que o Senhor está dizendo assim: ô minha filha, o mais importante, que é você estar comigo, você não está. Então, o que tu tá fazendo, minha filha, é melhor pare o que está fazendo, reposiciona, recalcula a rota, para que você venha fazer de forma que agrade ao meu coração. Porque a gente se cansa quando faz de forma errônea. A gente se cansa quando a gente faz para o homem. Jesus diz que nós temos que nos guardar quando formos executar as nossas justiças diante dos homens. E eu fico pensando, isso Jesus falou para guardar o nosso coração. Porque não existe coisa mais pesada do que fazer as coisas para Deus, sendo que é para o homem. É muito pesado. Fica cansativo. Mas quando é para o Senhor, o negócio é diferente. A gente tá cansado, tá só a misericórdia, mas a gente faz tão alegre. Por quê? Porque é para Ele. Ou seja, Jesus estava ensinando aqui uma nova forma de praticar a justiça, o jejum. Agora o jejum, ele seria para uma ferramenta para aumentar a nossa sensibilidade à presença dele que já está. Você consegue imaginar assim? A presença dele estar conosco, amém? A presença dele está aqui. O Espírito Santo do Deus vivo, se nós cremos firmemente de que ele é real e sua palavra, ela é verdadeira. O Espírito do Deus vivo está aqui. Aí Jesus, ele nos ensina. Nós oramos, jejuamos. Para quê? Para que a gente venha se envolver com a sua presença que já está aqui. É necessário nós crescermos em espírito, para que esse ambiente de glória, a gente possa tocá-lo, a gente possa experimentá-lo, a gente possa se lançar nesse ambiente de glória. Enquanto ele estava presente, era tempo de desfrutar da comunhão do noivo. Depois, o jejum, ele não seria mais por ausência, mas agora seria a forma perfeita de intensificar a busca e a sensibilidade à sua doce presença. Agora, vivida de uma forma espiritual. Quem viu Jesus aqui fisicamente? Nós não vimos, né? A palavra de Deus, benditos serão aqueles que não viram. Glória a Deus, eu fico imaginando, às vezes eu fico assim, Senhor, meu Deus, imagine se a gente tivesse te visto. Glória a Deus. Agora o jejum passa a ser a fome de quem está dentro. Sabe, você entrou na arca da aliança, você entrou na arca onde a presença reina. Agora você jejua, você ora, porque você não quer só estar dentro, você quer se envolver com a presença. Amém. Agora o jejum é fruto de quem tem fome. Por que eu jejuo? Aí hoje, com outro entendimento, quando alguém pergunta, por que tu jejua?
Antes era porque eu queria alguma coisa. Hoje eu digo assim. E digo não só por dizer, porque eu só consigo me concentrar em um jejum dessa forma. Hoje eu faço assim, Senhor, porque eu te quero. Porque eu te quero. Porque quando a gente faz jejum, o que acontece? Os horários que a gente iria comer, não come. Os horários que você poderia estar fazendo outras coisas, você para. Você poderia estar com sua cabeça lá mergulhada na Netflix, na comida, no chocolate, mas tua cabeça começa a ficar sem fazer nada. Porque tu tá fazendo jejum, de repente, peraí, Senhor, em meio àquele silêncio, àquela dureza de coração, quando tu para e quando tu se concentra, de repente a presença dele vem. E tu não entende como. Mas ali é como se, meu Deus, meu corpo está com fome. Eu estou com fome, eu não estou fazendo nada. Mas existe uma presença sobrenatural. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está totalmente concentrado naquela presença, naquele momento, naquele gozo com o amado. É por isso que o Senhor nos ensina a fazer o jejum agora para buscá-lo, para estar com Ele. Só que no versículo 16, Jesus entra assim. Parece que até ele mudou a história, né? Porque como você vê ali, os discípulos perguntam, Jesus responde. Por meio de um casamento, os convidados não poderiam ficar em jejum. Aí ele, no versículo 16, acompanha, 17, igreja. Acompanha aí na sua Bíblia. Ele diz assim, ó. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. O que Jesus está falando aqui? Ele traz uma analogia, ele traz uma parábola. E ele fala sobre a roupa velha, é como se fosse a estrutura antiga, a lei antiga. Essa era a roupa velha. Aí, o remendo novo é a tentativa de pegar algo novo e remendar no velho. Aí eu te pergunto, olha aí o nosso, agora vamos raciocinar, igreja. Um pano, quando ele vai envelhecendo, ele se estica. Não é a nossa roupa, quando ela vai ficando velha, ela não vai se esticando. Ela vai ficando, tem um nome que a gente chama, me esqueci o nome, fica toda abarrotada, não me lembro o nome. A roupa, ela se estica. Quando a roupa é nova, ela não foi esticada. Ela tá ali no seu tamanho. Porque ela é nova. A velha, ela já passou pelo quente, pelo frio, sujo, limpo na água, sol. Aí ela se esticou ao máximo, se dilatou. Aí você pega um pano novo e aí vai colocar na velha. Esse pano novo, ele vai se esticar também. Porque a velha tava lá um buraco, certo? E aí você pega um pedaço de pano novo e vai tampar o buraco da roupa velha. Só que o que acontece? A roupa velha se esticou, tá se esticando. A nova vai acontecer o quê? O remendo novo vai se esticar também, não vai? Não vai, igreja? Não sei se vocês estão aí pensando assim. Bota aí a cabeça de vocês para pensar. O pregador, ele tem uma missão. É trazer a mensagem de forma mais clara possível. Então você imagina, aquele pano novo, ele vai se esticar. E o que é que vai acontecer com aquele furo? Vai se rasgar. Mas ainda, o que é que Jesus está falando? A estrutura antiga não vai suportar o novo que eu trouxe. Só que aí ele continua dizendo assim, ó. Pelo contrário, vai piorar a ruptura. Olha aí, quando a gente vai fazer as coisas para o Senhor, sem ser transformado, sem ser moldado, sem ter o entendimento correto,
chega um momento na caminhada que parece que você não aprendeu nada, não fez nada. Por quê? Porque você olha para trás, meu Deus, parece que eu estava fazendo tudo errado. Não, simplesmente porque você pegou algo novo e quis costurar no velho, nas velhas manias, nos velhos pensamentos, na velha vida, na velha postura. Aí você tentou encaixar. Só que Jesus, ele vem para tratar a gente de forma inteira, completa. Não é metade, não é pedacinho, não é meio cá, não é meio lá, é por completo. Jesus ainda vai continuar aprofundando esse entendimento. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 17. Ele diz assim, ó: nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velho, porque antigamente o vinho era transportado no couro. Se o fizer, a vasilha se rebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se o vinho novo na vasilha de couro nova, para que ambos se conservem. Aqui Jesus agora ele traz algo mais profundo. E agora é sobre nós. Antes era sobre a lei. Você entenda uma coisa. A lei antiga, os costumes religiosos, que eram só religiosos, isso aí o Senhor quer tirar de cada um de nós. Eu digo isso porque o Senhor ainda está fazendo em mim. Há manias, há pensamentos religiosos que reinam na minha vida. E o Senhor, Ele quer tirar isso de mim. E toda vida que isso reina nos meus pensamentos e na minha mente, o Senhor, Ele traz uma consciência sobre mim. Eu não posso caminhar mais sobre isso. Eu não posso deixar essas coisas velhas reinar mais em mim. Porque senão eu não vou viver o novo. Agora Jesus, Ele vai falar de nós. Quem é o vinho novo? Quem é o vinho, gente? Biblicamente falando, o vinho que é a alegria é o Espírito Santo do Deus vivo. O Espírito de Deus, Ele traz vinho sobre a nossa vida. Então, o vinho que Jesus está falando aqui é a vida que o Espírito Santo gera em nós. É a vida no Espírito Santo. Os odres é a nossa estrutura. A bolsa de couro sou eu e você. Nós somos essa estrutura. O Espírito Santo traz o vinho, que é a vida no Espírito, é o que Ele gera em nós, um coração sensível, um coração que passa a amar a sua lei e que não só ama, mas deseja praticá-la e esforça-se para praticá-la. Aí Jesus ele fala, acontece que se essa bolsa de couro, eu e você, estiver velha, tiver com a mente, o coração duro, velho, com o velho homem ainda reinando, esse vinho, ele vai se derramar, porque a bolsa vai se romper, porque a vida do Espírito, ela é grande demais. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas a vida que nós passamos a ter, quando passamos a andar com o Senhor, não se compara com a vida sem Ele. Nós não pensamos mais do mesmo jeito, nós não cuidamos mais do nosso lar do mesmo jeito, nós não enfrentamos mais a vida do mesmo jeito. É algo que foge da nossa compreensão. É grande demais o que Ele faz em nossas vidas. Só que o problema não é o que o Senhor quer fazer de novo em nossas vidas. Ele quer fazer tudo novo em nossas vidas, amém?
A palavra do Senhor, ela traz uma vida no Espírito em um nível muito grande. O próprio Deus habitando em nós, isso é algo grandioso demais. Ele habitando o Espírito aqui comigo, aonde eu estiver, eu tenho o Deus, o Criador dos céus e da terra dentro de mim. Isso é grande demais. E aí a nossa estrutura muitas vezes não suporta a glória do Deus vivo. E a glória de Deus, ela se manifesta não só nas coisas boas. Ao contrário, quando a gente vai ver homens e mulheres experimentando da glória do Deus vivo, esses homens e mulheres estavam enfrentando grandes tribulações terrenas. Paulo em suas prisões, quando a gente vai ver os profetas sendo rejeitados, os profetas sendo lixados, os profetas sendo chamados de loucos, e eles estavam tendo as melhores experiências com o Deus vivo. Sabe o que acontece? A nossa estrutura carnal nunca vai suportar o que Deus quer fazer em cada um de nós. O que Ele quer fazer, manifestar a sua glória, seja por meio das tribulações, seja por meio da dor, Ele quer manifestar a sua glória. Eu lembro-me de quando Ele quis falar com o povo. E o povo ouviu trovões, o povo ouviu relâmpagos, o povo ficou com medo. Assim também é nós, quando a vida se estreita um pouco, quando algo falta, quando não anda do jeito que nós queremos. Isso aí é uma oportunidade de nós experimentarmos algo de Deus que nunca experimentamos. A gente quer um milagre, mas não quer passar pela falta. A gente quer a providência, mas a gente não quer passar pelas faltas da vida. Como eu vou ver Deus operando sobre a minha vida se eu nunca quero que a minha vida esteja em um nível onde Ele vem operar? Como? A palavra de Deus, ela é profunda demais. Olha, eu poderia passar a noite inteira falando de coisas aqui da palavra que foge do nosso entendimento. Eclesiastes 11 diz assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. A palavra está dizendo, tu não sabes de nada, mas eu sei o que eu estou fazendo contigo. Eu sei o que eu tenho que fazer contigo. Eu sei o que eu tenho que tratar contigo. Eu sei o que tem dentro do teu coração e que ainda precisa ser tirado. Ele sabe. João 3 diz assim: o vento sopra onde quer, ele faz o que quer, o Espírito faz o que quer, ele move o que quer, ele faz o que ele quer. Você o escuta, o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai. Assim acontece com todos os que são nascidos no Espírito. Como pode um homem nascer de novo no Espírito Santo do Deus vivo? O homem que não valia nada e nasce e se torna novo de novo. 2 Coríntios, temos porém esse tesouro, o Espírito, em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas nunca desanimados. Ficamos perplexos, preocupados, mas nunca desesperados. Nós até somos perseguidos, mas nunca seremos abandonados, abatidos, mas nunca seremos destruídos. Vamos ficar de pé, igreja. Nas quarta-feiras a gente tem ministrado louvores que exaltam ao Senhor.
Se você estiver concentrado no que o Senhor tem feito nos últimos dias, o Senhor tem trazido palavras que glorifica, que vai de encontro à nossa carnalidade, nos trazendo de volta para a sua palavra. O Senhor tem ministrado nas quartas-feiras momentos de oração. Glória a Deus. Deus, Ele não está mudando. Quando Jesus ele vai falar aqui, amor. Glória a Deus. Quando Jesus vai falar, o vinho novo, o Espírito de Deus, ele precisa estar em uma bolsa de couro nova. Nós somos a bolsa de couro nova.